Oi pessoal, tudo bem? Bom, como a gente tinha conversado na última aula, eu passei para vocês um pequeno desafio, que é adicionar o semáforo de pedestre. Eu ainda não fiz, eu vou fazer agora junto com vocês para tentar resolver esse problema do pedestre. Eu andei pensando em algumas possibilidades de resolver, talvez dê certo, mas eu vou fazer do jeito tradicional. E aí depois eu faço o teste da maneira que eu pensei para tentar resolver de uma forma mais fácil. Não importa qual é a maneira que você achou de resolver esse problema. O importante é que resolva e faça ele funcionar. Então pense primeiro sempre, resolva, depois você enxuga, depois você melhora o seu código, tá? Então a princípio, fiz as ligações como eu coloquei na imagem para vocês. E aqui o código original da versão anterior que não tinha o semáforo de pedestre, que é o que eu já passei para vocês. A única coisa que eu alterei aqui foi as portas A5, A4, A3, A2 e A1, que inclusive aqui não é A4, aqui é A5, tá? Então apenas eu fiz a ligação para ficar fácil de identificar, não ficar aquele monte de fio passando um para o outro, tá bom? E nomeei as variáveis. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é definir uma variável do tipo booleano e inicializar ela como true. Por quê? Depois, para a gente fazer esse semáforo vermelho do pedestre piscar, a gente vai precisar de uma variável de controle para saber se está aceso, se está apagado, né, para ficar fazendo a troca. Então, portanto, pessoal, eu vou fazer com essa variável chamada bool aceso, mas não há necessidade de chamar aceso, pode ser controle, o nome vocês podem fazer como vocês quiserem. Uma ferramenta muito interessante que tem no Tinkercad é que a gente pode debugar o código, né, depurar, e aí a gente pode marcar as posições que a gente quer que o código pare, e quando a gente estiver executando ele vai parar ali e ele não volta a executar até que a gente clique no botão. Como funciona isso? Então vamos tentar entender. Primeira coisa, o nosso semáforo inicializa desta forma, ok? O que significa isso? Eu vou posicionar, eu vou dar um clique aqui na linha 13, que é onde eu quero que ele para, ou seja, a minha inicialização. Desculpa, não é aqui no setup, gente. É aqui no loop. Aqui. Pronto. É assim que ele vai inicializar. Então eu quero que ele faça uma pausa aqui para eu saber como que está o estado dele nesse momento. Então eu vou fazer uma pausa em todos os delays que a gente tiver, tá? Para a gente ver como que vai ficar a cada momento. Tá? Então a hora que eu der o iniciar simulação, vai aparecer aqui o debug para a gente ver. E ele está parado aqui na linha 31. Como que ele está? Ele está com esse vermelho aceso, com esse verde aceso, ou seja, está aberto para os carros no semáforo 1 e está fechado para os carros no semáforo 2. Se eu der para continuar, ele vai executar tudo até parar nessa linha aqui, 38, ou seja, acendeu este amarelo. Ainda está vermelho para o outro lado. Vou dar um próximo. Opa, acho que esse verde acendeu no meio do caminho. Talvez seja um erro, vamos verificar. Bom, aí ele inverteu para o verde dos carros do semáforo 2 e o vermelho para o semáforo 1. Voltando, ele não pausou no amarelo, porque eu não pedi para ele parar, tem um delay aqui que eu esqueci. Então vou parar a simulação e vou começar de novo. Bom, verde e vermelho. Próximo passou para o amarelo, porque ele deu o delay, né, de 2 segundos. Então aqui ficou vermelho, ainda amarelo. Vou para o próximo. Ele pulou para verde aqui, vermelho aqui. Próximo. Amarelo aqui, continua vermelho aqui. Verde aqui, vermelho aqui. Perfeito, então essas posições elas são importantes para a gente pensar no que a gente vai ter que fazer com o semáforo de pedestre. A princípio eu não vou programá-los
para piscar. Vou apenas programar para acender a luz vermelha do pedestre e de um lado e do outro. Quando inverter, eu inverto os semáforos, tá? Os verdes e os vermelhos. Então, como que a gente vai fazer neste momento? Os fios já estão ligados, as variáveis já estão definidas, apenas vou ter que pensar na programação. Então, antes aqui de dar o delay, eu vou precisar pensar como vai ter que ficar o pedestre neste momento, tá? Pedestre, como ele vai ficar. Então, só lembrar que as variáveis ficou P verde 1, P verde 2, para P de pedestre, tá? Digital right P verde 1, maiúsculo aqui, high ou low, colocar como high, e o digital right P vermelho 2 também como high. Bom, antes de fazer o delay, então o verde 1 começa como aceso, então aqui tá errado. Então aqui vai ser vermelho 1. E aqui vai ser o verde 2. Por que isto? Porque quando o código está inicializando, começa com o verde 1 para carro aceso, então a gente tem que acender o vermelho o de pedestre 1, tá? E o inverso é a mesma coisa. Vamos lá para o código, já está com as linhas para fazer as pausas aqui. Vamos iniciar a simulação. Verificando, pronto. Então o verde está aceso para carros, o vermelho para pedestre. O vermelho aqui para carro, não dá para enxergar, por algum motivo esse LED não está acendendo bem, mas está aceso o verde aqui. Ótimo, então essa parte inicial, ótimo, está funcionando, belezinha. Próxima etapa vai ser o amarelo. Vai ter qualquer alteração? Não, não vai ter qualquer alteração. Quando aqui está amarelo, o outro lado ainda está verde para pedestre, vermelho para carros, e aqui para pedestre, amarelo os carros ainda podem passar, não vai acontecer nada. Próxima etapa, neste momento acendeu o vermelho. Acendeu o vermelho, significa que o pedestre pode atravessar. E do outro lado acendeu o verde, significa que o pedestre não pode atravessar. Então, antes desse delay, eu vou precisar fazer esta alteração. Bom, então eu vou parar aqui a simulação. Vou adicionar uns enters só para organizar o código. Vou colocar aqui, ó, pedestre. Vocês vão aqui, vai dar um pequeno erro no retorno, tá? Então, primeira coisa que eu preciso pensar, o vermelho aqui está aceso e o verde aqui está aceso, certo? Então, eu vou precisar apagá-los para acender o outro, ok? Então, digital right P vermelho 1 low. Vou fazer o do 1 como um todo, tá? Digital right P verde 1 high. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte, onde está high low significa que é 0 1. Se eu trocar por 1 e aqui por 0, ele também funciona, tá? Ele identifica da mesma forma, ou seja, está aceso o verde, está apagado o vermelho. Então eu vou iniciar a simulação, vou dar um play aqui, vai para o amarelo, vou dar mais um play, vejam, foi para o verde. Aqui ainda nós não alteramos, né? Falta fazer a alteração, então apagou o vermelho, acendeu o verde. Com 1 e com 0 funciona da mesma forma, tá bom? Então agora nós vamos precisar alterar o semáforo 2 de pedestre. Digital right P vermelho 2 vai ser o que? Eu vou só trocar aqui para low, porque acho que fica mais fácil de identificar. High.
O vermelho 2 vai precisar estar aceso. E digital right P verde 2 low. Nós vamos apagar o verde. Vai dar mais um erro novamente quando retornar o código. Vamos lá. Play. Vai fazer uma pausa aqui com o verde aceso para carro, vermelho para pedestre, vermelho para carro, verde para pedestre. Ok? Play. Vai acender o amarelo. O resto nada vai mudar. Próximo. Play. Acendeu o vermelho para carro do 1, verde para pedestre do 1, verde para carro do 2, vermelho para pedestre do 2. Ok, então quando eu der o próximo passo, acendeu este amarelo. Pronto, não teve nenhuma alteração, continua igual. Próximo passo, vejam, ficou aceso os dois, porque eu acendi eles de primeiro, mas não tinha o outro aceso. Então aqui necessariamente, quando ele retornar, eu preciso obrigar a apagar o LED do... eu preciso obrigar a apagar o LED que estava aceso, que é do outro lado. Então a primeira etapa funciona, dali em diante não funciona mais. Então vamos para o pedestre aqui. Digital right P verde 1 low, digital right P vermelho 2 também low. Ótimo, agora vou iniciar a simulação, vamos verificar se deu certo, a princípio sem fazer o piscar, tá bom? Próximo, amarelo. Próximo, vermelho, trocou. Ok, até aí estava funcionando. Próximo foi para o amarelo. Próximo, verde, apagou o verde desse lado, acendeu o vermelho. Vermelho aqui, apagou o vermelho, acendeu o verde. Ótimo, nosso semáforo já está funcionando da forma que deveria, com as luzes de pedestre. Mas sempre quando vai passar do verde para o vermelho para o pedestre, a luz vermelha passa a piscar antes da luz realmente apagar. Então, vamos pensar aqui como vamos fazer. Pode ser que dê alguns erros, eu ainda não fiz. Estou pensando junto com vocês nesse vídeo. Tá bom? É bom que acontece isso, mesmo que der erro para pensar junto, para vocês verem que não é sempre que a gente consegue acertar de primeira, a gente precisa pensar logicamente. Bom, então vou tirar esses debugs e vou colocar os debugs dentro dos semáforos de pedestre, tá bom? Vou colocar aqui dentro do semáforo de pedestre para a gente ver em que momento a gente vai fazer alguma coisa. Então, a partir daqui é que nós vamos trabalhar com semáforos de pedestre. Tá verde, tá vermelho e vai começar a ficar aceso os dois. Então, aqui não vai piscar, tá bom? Mas é importante pensar que vamos resolver o processo piscando já de primeiro. Depois talvez a gente altera aqui dentro do setup. Vamos lá, vamos pensar aqui. O vermelho, ele vai acender o vermelho 1. Mas talvez, antes de dar este delay de 2 segundos para fazer a troca, ele teria que dar uma piscada antes dele acender, tá? Então vamos pensar aqui, tudo isso vai acontecer, só este vermelho que ainda não. Depois a gente coloca os debugs aqui pra gente testar.
Vamos colocar um for aqui, antes de dar o pause, né? Aqui o vermelho vai ficar aceso, direto. E aí ele vai fazer a pausa. Mas aqui, antes de fazer tudo isso, nós precisamos fazê-lo piscar. Então, vamos fazer um for, declarar a variável i igual a 0, quando o i até que i for menor que 10, ou melhor, vou colocar até i menor que 3, talvez. Vamos fazer menor ou igual a 3, para ele executar 3 vezes, e i mais, ou seja, ele vai iterar de 1 em 1, tá bom? Dentro desse for, pessoal, nós vamos precisar fazer o vermelho acender e apagar. A cada quanto tempo? A gente pode fazer um delay de 100 milissegundos. Será que vai ficar rápido? Vamos testar. Digital right P vermelho 1 high delay, vamos testar de 300 milissegundos então. Digital right P vermelho 1 low, ou seja, ele vai ficar piscando por 3 vezes antes de acender diretamente, e aí ele vai dar o delay. Só que vejam, aqui eu coloquei, nós podemos colocar 333 milissegundos. Por quê? 333 mais 333 mais 333 vai dar 1 segundo no total. E aqui, ao invés dele ficar parado 2 segundos, ele vai ficar parado por 1 segundo. Vamos testar, ver como é que vai ser. Eu vou dar um pause aqui. Eu vou dar um pause aqui, na verdade, para ele executar toda vez e parar. Vamos lá. Deu um erro. For int igual a 0, ponto e vírgula. Tá falando que... será que aqui é vírgula? Não, é ponto e vírgula mesmo. É menor ou igual a 3, né? Menor ou igual a 3. Vamos ver. Agora foi. Pronto. Parou. Ele acendeu. Apagou. Acendeu e apagou. Acendeu e apagou. Aí ele foi para o próximo. Eu teria que fazer um pause aqui, ó. Vamos ver como vai ficar. Já entendi. Delay. Vamos tentar assim. E um delay de 200. É porque ele não parou para retornar. Ponto e vírgula. Ok. Tá piscando muito rápido. A gente vai ter que colocar aqui. Vamos colocar de 500 então, pra gente ver. E acendeu. Pronto. Então ele deu algumas piscadas. Eu acho que talvez 3 é muito. Vamos tentar com 2. Piscou, piscou, acendeu. Pronto. Eu acho que aí é suficiente. Então, depois disso... Só que eu acho que o verde, pessoal, só poderia acender depois que ele terminasse de piscar. Concordam? Porque, ó, o que está acontecendo? Ele acende o verde e aí que ele pisca. Na verdade, o verde teria que acender depois dele fazer essas piscadas. Então, vejam, o que a gente vai ter que fazer aqui
É isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ok. Então ele vai piscar. Acendeu e foi pro verde. Ótimo. Passou. Piscou. Mas aqui a gente vai ter um pequeno problema. O vermelho vai ter que ficar aceso até que esse daqui pisque. Ele não vai poder passar para o verde ficar apagado. Então vamos pensar mais um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Eu vou resolver este, depois eu passo o mesmo código para o outro, porque a sequência é a mesma, e aí já mando o código pronto para vocês, tá bom? Então, quando isso daqui acontecer, o vermelho não vai poder ter apagado, pessoal. O vermelho vai ter que ter ficado aceso e o verde não vai poder ter ficado apagado. Então, os de pedestre, ok. Vamos confirmar como vai estar aqui quando inicia. Ok, o verde 2 só que acendeu, perfeito. Ok. Aí ele vai piscar o vermelho. Só depois disso é que ele vai acender o verde 1 e acender o vermelho 2. Só que o código que está fazendo ele apagar tá aqui. Depois a gente vai ter que trazer ele para cá. Tá lá no final do código. Então a gente vai ter que fazer ele aqui, ó. Depois disso, ao invés de lá. Vamos fazer o teste agora. A primeira sempre ele vai fazer assim, né? Isso depois a gente resolve. Vamos ver agora. Vai piscar o vermelho. E aí sim que ele acende o verde. Então, pronto, pessoal. Tá resolvido esse lado aqui, tá? Então, o vermelho vai começar a piscar até que a hora que ele acender, o verde aqui acende, tá? Então, entendendo o código. Primeira coisa que ele vai fazer é acender esse lado aqui. E aí depois ele vai começar a piscar. Eu usei um for para fazer esse pisca-pisca, né? E aí sim ele vai acender o amarelo, o vermelho 1 e depois disso ele vai passar para o verde, tá? De forma bem rápida, como ele não tinha sequência nenhuma, então ele vai fazer isso daqui que estava no final, eu passei aqui para o começo para garantir que vai acontecer só depois que piscar os LEDs, depois que piscar o LED vermelho do pedestre. Vou copiar esse for e vamos agora tirar daqui e vamos pensar qual vai ser o momento que vai acender o LED vermelho do pedestre 2. Vai ser depois, logo antes de acender o verde 2. Então vamos lá para o verde 2. Aqui ele está apagado. Amarelo 1, acender vermelho 1, verde 2, high. Então é aqui que ele vai acontecer, tá? E em que momento que ele vai acontecer? Antes do verde 2 acender e do vermelho 2 apagar, tá? Então isso daqui vai ficar. Vamos parar a simulação e eu vou colocar um for do vermelho 2 aqui, antes dele acender direto o de pedestre. Então vamos fazer o teste só para a gente ver como é que vai ficar. Então, vamos parar aqui, iniciar a simulação. Ok. Pronto, deu certo. A única coisa é que o verde ainda está ficando aceso, então talvez a gente coloque antes desse for
para apagar o do pedestre 2. Vamos ver se assim dá certo. Vou posicionar aqui. Vamos manter aqui. Pronto. Acendeu. O verde manteve aceso o vermelho. Então já está funcionando perfeito. Nós temos apenas a parte inicial que está dando problema, que a gente vai ter que mexer aqui no inicialização, tá? Porque ele não vai inicializar com todos apagados, senão vai começar a dar esse problema. A gente tem que pensar em deixar algumas luzes acesas. Quando a gente inicia a simulação, que ele começa a fazer essa piscada, pessoal, a gente vai, ó, ele vai começar assim, ó. Eu vou tirar aqui. Então lá no inicialização a gente vai ter que pensar em quais LEDs a gente vai deixar aceso, ó. A gente já teria que começar a deixar aceso esse verde e esse vermelho por aqui, tá? E aí depois sim ele vai fazer o piscado aqui, ou começa com os dois vermelhos e depois vai pro que aí todo mundo fica parado, né? Só dá preferência para pedestre. Essa talvez seria uma solução. Vermelho 2 high e vermelho 1 high. Então garante que fica todo mundo parado quando liga o semáforo. Pensando logicamente, tá? Olha lá, os dois em vermelho garante que vai ficar todo mundo parado. E aí sim ele vai fazer o processo como de costume. Tá? Beleza, pessoal? Essa é a resolução desse exercício que eu passei para vocês. Acaba ficando um pouco complexo. Existem maneiras de resolver isso mais fácil através de funções, do qual eu ainda não mostrei para vocês. E aí, quando eu mostrar as funções, a gente vai voltar nesse exercício e resolver através de funções, que vai facilitar bastante o entendimento e reutilização do código. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando hoje por aqui. Essa é a resolução. Quem ainda não conseguiu fazer, assiste esse vídeo inteiro, faça e coloca o código lá no Moodle, tá bom? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição lá no Teams, no WhatsApp, podem me chamar. Um abraço, até mais!